Reaberta a sessão. Me parece que ainda não há quórum qualificado para deliberar os vetos. Enquanto isso, eu vou procurar fazer a inversão da agenda para depois deliberarmos os vetos. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário à seguinte matéria: ao PL 505/2017, de autoria do deputado César Valduga. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável à seguinte matéria: mensagem 1237/2018 do Governo do Estado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu quero, com a permissão de Vossa Excelência, que sempre foi um presidente benevolente e agora como vice mais ainda, citar a presença do Paulo, que preside a Federação dos Criadores de Pasto de Santa Catarina, e demais presidentes das associações regionais que se fazem presente, e solicitar que os parlamentares possam se fazer presente do plenário, porque nós vamos votar os vetos que tratam da criação da política da fauna exótica e nativa de Santa Catarina. Feito o registro, estamos aguardando a presença dos nobres colegas deputados e deputadas. Enquanto isso, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 294, deputado César Valduga. 295 e 297, do deputado Luiz Fernando Vampiro. O 296, do deputado Padre Pedro Baldiceira. 298, deputado Cleiton Salvaro. 299, deputado Neudi Sareta. Dos 300 a 302, deputado Antônio Aguiar. 303, deputado Valmir Comim. 304, deputado Leonel Pavan. 305, deputado Silvio Drevec. Requerimento 306, deputado Natalino Lázari. 307, da deputada Luciane Carminati. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 213 a 214, aqui estou fazendo uma correção, está 2014. Deputado João Amin, 215 a 217. Deputado Neudi Sareta. Indicação 218, deputado Leonel Pavan. 219, Maurício Codilar. 220, deputada Luciane Carminati. Pedido de informação 53, deputado Antônio Aguiar, solicitando ao secretário da Educação informações referentes à desativação da ADR de Canoinhas. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 54, deputado Gelson Mirício, solicitando ao diretor do DETRAN informações referentes ao cumprimento da Lei 17.403/2017, que dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN para a aplicação e cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 55, deputado Antônio Aguiar, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da reabertura da Gerência de Saúde de Canoinhas, bem como sobre o decreto que desativou essa gerência. Em discussão, não haver quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 78, da deputada Ana Paula Lima, manifestando ao reitor da UDESC solidariedade às alunas vítimas de assédios, abusos e violências sexuais praticados por um professor
e solicita especial atenção na apuração dos fatos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 79, deputado Neudi Sareta, cumprimentando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo ato de bravura praticado pelos bombeiros militares do 10º Batalhão de São José, 3º Sargento Dirceu e Cabo Douglas. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 80, deputado Patrício Destro, cumprimentando a presidente da Sociedade Beneficente Mutirão do Amor, de Joinville, pela passagem do 35º, ou melhor, pela passagem dos 35 anos de existência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 81, deputado César Valduga, cumprimentando o senhor Assir Alfredo Hack, pelo relevante trabalho desenvolvido à frente da coordenação do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de Santa Catarina e na realização da campanha Abril Verde. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 82, deputado César Valduga, cumprimentando o Dr. Leandro Chaves de Avelar pelo trabalho desenvolvido nos últimos 11 anos na saúde pública em prol dos catarinenses. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 83, do deputado Ricardo Guide, parabenizando o senhor Júlio César Aguiar por sua dedicação e relevantes serviços prestados como presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina no período de 2012 a 2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 84, deputado Neudi Sareta, parabenizando o diretor-presidente do Grupo Escoteiro Concórdia pela passagem dos 35 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 85, deputado Maurício Crudilar, manifestando ao ministro das Cidades apelo pela revogação do artigo 4º da Resolução 563, de 25 de novembro de 2015, que dispõe sobre o sistema de segurança para a circulação de veículos e implementos rodoviários do tipo carroceria basculante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 86, da deputada Luciane Carminati, manifestando ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis apoio à luta dos trabalhadores do Serviço Público Municipal e apelo pela retirada de tramitação ao projeto de lei 17.484, de 2018, de autoria da Prefeitura, ações referentes aos motivos que impeçam o funcionamento da antena de telefonia móvel instalada na rodovia SC 340, quilômetro 8, localidade de Ribeirão Marreco, município de Vítor Marsum. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 277, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, solicitando ao gerente regional da empresa TIM a ativação da torre de telefonia móvel instalada na localidade de Braço do Baú, no município de Ilhota. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Agora sim, vamos deliberar os vetos. Primeiro, traça a discussão e votação em turno único. Mensagem de veto 948/2017, de autoria do Governo do Estado. Veto parcial ao PL 114/2017, de autoria da mesa, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Em discussão, para encaminhamento ou para discutir. Deputado líder do governo, Vossa Excelência, dizer se manifestar para encaminhamento ou para discutir, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu peço escusos, eu estava recebendo uma ligação da Casa Civil. Se Vossa Excelência puder nos repetir.
Nós estamos colocando em discussão e votação em turno único a mensagem de veto 948/2017, de autoria do Governo do Estado, que trata do veto parcial ao projeto de lei 114/2017, de autoria da mesa, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela deliberação do veto em plenário. Pois não, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Vou fazer uma leitura bastante didática em relação ao veto parcial, que não prejudica em nada ao projeto proposto pela mesa diretora, mas faz necessário, sim, a manutenção dos vetos parciais nos artigos referidos 67, 71, 72, 73, 76, 81 e 82, além dos 109, 110 e 111. E explico. A nova lei consolidadora não pode modificar as leis consolidadas, deputado Marcos Vieira. Só pode agrupá-las e organizá-las, sem modificar sequer uma palavra. Foram em torno de 42 leis que tratavam sobre direitos das pessoas com deficiência e por envolverem leis que tratavam de outras matérias. Essas ficaram em outras consolidações e, em razão disso, se deu o veto. Não foram agrupadas essas. O governador veta parcialmente o projeto por entender que os artigos consolidados estariam invalidados por legislação posterior e não poderiam ser repristinados em sede de consolidação das leis. O artigo 67 define percentual de vagas em concurso público com base em lei de 1995, enquanto que já vigora a lei de 2004 com percentual diferente. Já os artigos 109, 110 e 111 devem ser vetados, porque em seu texto há alteração da lei, definem que 4 assentos do transporte público devem ser destinados a pessoas com deficiência, quando, na verdade, lei de ter ocorrido um erro na consolidação. No Brasil, não existe a figura da repristinação de lei tácita, isto é, eu não posso, quando aprovo uma lei que revoga uma outra lei, colocar em vigor dispositivos que tinham sido revogados pela lei anterior. Quer dizer, não há repristinação dessa ordem. E foi feita uma consolidação que repristinou determinados artigos. Evidente que assiste razão ao governo ao vetar esse dispositivo. Então, eu acompanho o líder do governo, deputado Cobalcini, neste veto. O deputado Coruja é um grande avanço, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, deputado Coruja. Havendo o encaminhamento, vamos abrir o painel para deliberar. Como é que é aí, líder? É 1 ou 2? Líder. Não, vai vir em seguida. Voto 1, presidente. Está. Deputado Cobalcini, senhor como líder, a recomendação do governo é manutenção do veto? Manutenção do veto parcial. Voto Vou acompanhar o governo, Pim Moreira, senhor presidente.
parcial. O governo tem razão nessa. Nessa o governo tem razão. É veto parcial, Milton? É parcial. Tá bom. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 26 sim, 1 não, abstenção nenhuma, portanto, mantido o veto. Discussão e votação em turno único ao veto 1192/2018, de autoria do Governo do Estado, veto parcial ao PLC 45/2017, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 10º da Lei Complementar número 345/2006, que dispõe sobre o plano de carreiras dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e adota outras providências. Em discussão. Para debater o assunto, deputado Darcy de Matos, com a palavra. Senhor presidente, em longa conversa ontem, final do dia, com o líder do governo, o deputado Cobalcini, nós propus a ele de que o governo pudesse retirar o veto da UDESC, porque a UDESC vai ter a reunião do conselho na quinta-feira e eles estão com dúvidas, porque caso nós derrubássemos o veto, o governo entrando com a DIN, eles podem perder os 2 meses, porque o governo, Raimundo, acatou parte da emenda de minha autoria, autorizando o pagamento a partir de outubro, né? Então, eles vão tratar desse assunto na quinta-feira no Conselho, na semana que vem é possível que eles tenham uma posição e o que poderá evitar o debate e o confronto aqui no Parlamento catarinense. Queremos buscar uma posição de consenso com a UDESC, com a nossa universidade. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini, líder do governo. Há concordância por parte do governo, mas o acordo só há acordo, mas o governo não abre mão da manutenção do veto parcial. Não há possibilidade, por todas as razões que todos conhecem, inclusive pela manhã iniciamos uma conversa com os líderes de algumas bancadas sobre matérias que tramitam nessa casa e outras que eventualmente possam tramitar. O Executivo também amanhã anuncia algumas medidas de cortes necessários, obrigatórios, sob pena do não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo já começa a pagar um ônus, por exemplo, o que significa estar, de ter ultrapassado o limite legal. Estamos no limite legal, ultrapassamos. O que significa? Os recursos contratados, já contratados de financiamento, estão suspensos, por conta de que o Tribunal de Contas suspende também a certidão negativa. Os financiamentos em curso, que ainda não foram contratados, também estão suspensos. O dever de casa do governo é de que, no próximo quadrimestre, nós estejamos novamente dentro do limite. E enquanto não estivermos, não pode nem imaginar de conceder alguma espécie de benefício que signifique aumento de despesa, aumento de folha de pagamento. Ao contrário, o governo precisa diminuir despesas. Como se diminui? Com exoneração, com mais nenhuma concessão. Estão na fila muitos projetos aqui. O governo toma a decisão de retirar, inclusive projetos, deputada
um projeto específico. Tem uma série de emendas parlamentares concedendo benefícios, nada contra o servidor público, mas não há ainda que se quisesse dar, não há como. E outras medidas estão sendo estudadas e necessariamente elas têm que ser tomadas, sob pena de que, para citar duas situações, mas poderia também citar a transferência de recursos da União ao Estado. Uma vez que o Estado, via convênio, uma vez que o Estado não tem a certidão negativa, isso fica impossibilitado. Então, no início do próximo quadrimestre, se estivermos no limite prudencial, aí sim o Estado pode contratar, pode receber recursos federais, o que hoje nos impede. Eu falei com o reitor, deputada Luciane, falei com o reitor ontem, o professor Marcos, e ele entendeu a situação, fará uma reunião com o Conselho Superior, mas eu fui absolutamente claro e transparente, como sempre fui, pedindo a compreensão, mas a gente dá esse tempo, então, para que ele tenha esta oportunidade de discutir com o seu Conselho Superior. E, como dei a minha palavra, e não tem ninguém hoje aqui da UDESC, nós vamos manter a nossa palavra e dar, então, a oportunidade desta reunião, mas peço desde já, presidente, que este veto esteja na pauta da próxima semana, da próxima terça-feira, ele já possa ser votado. Há acordo dos demais líderes para a retirada? Havendo concordância, retirado o veto 1192/2018 para a próxima semana. O próximo veto, discussão e votação em turno único, mensagem de veto 1198/2018, de autoria do Governo do Estado, veto parcial ao PL 197/17, de autoria do deputado César Valduga e outros, que assegura os membros da entidade familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado de Santa Catarina. Em discussão. Para debater o assunto, deputado Fernando Coruja, com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, o deputado Valduga apresentou um projeto de lei dizendo que em Santa Catarina fica assegurado à entidade familiar homoafetiva o direito à participação nas políticas públicas do Estado. E ele fala que, quando o Estado tiver uma política pública, tem que reconhecer a entidade familiar homoafetiva. Bom, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a entidade homoafetiva, por uma interpretação conforme a Constituição Federal, ela é reconhecida como família para todas as questões, todas as ações. Então, isso é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O governador aqui veta sobre a seguinte argumentação, que isso é direito civil. E, sendo direito civil, portanto, o Estado não poderia legislar. Porque a Constituição diz no artigo, a Constituição Federal, no seu artigo 22, que compete exclusivamente à União, privativamente à União, legislar sobre direito civil. Ninguém discorda disso. A pergunta é se o deputado Valduga está legislando sobre direito civil. Ele não está legislando sobre direito civil. Isso já está reconhecido. A interpretação do Código Civil já prevê isso. O que ele está dizendo é que, se o governo fizer uma política pública, precisa seguir a orientação nacional. Aí independe, por exemplo, isso tem uma discussão ampla, passa por discussão religiosa, uma série de questões, para discutir se é uma relação homoafetiva é uma família ou não. Não queremos entrar nesse debate aqui.
o debate que tem que se tratar aqui, se isso é constitucional ou não para o deputado Valduga. Ora, o reconhecimento da relação homoafetiva como família já existe. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Está decidido. Eu não posso discriminar. Entendo que se nós não aceitarmos o veto, é uma forma de discriminação. Nós não estamos tratando aqui de direito civil. Ele apenas está dizendo, no seu projeto de lei, o quê? Que o governo, ao fazer uma política pública, ao dar alguma coisa a uma família, se for uma família homoafetiva, tem que atender da mesma forma. Então, não me parece que isso aqui seja direito civil, me parece adequado que nós derrubemos o veto na linha daquilo que é a visão do país hoje, de reconhecimento da família homoafetiva como uma família. Isso já é reconhecido pelo direito brasileiro e, na Assembleia, é preciso reconhecer desta forma também. Não é direito civil que está tratando aqui. Eu, portanto, vou encaminhar não, vou votar não no projeto do deputado Valduga. Entendo que o veto é inadequado. Não é direito civil isso aqui. Isso não é direito civil. Ele não está legislando sobre o Código Civil. Não está alterando o Código Civil brasileiro. Não está dizendo que a família homoafetiva é família, porque já está decidido. O que ele está dizendo, não. O governo, ao fazer determinada ação, tem que reconhecer necessariamente aquilo que já está reconhecido. Portanto, eu vou encaminhar, vou votar dois, encaminhar não encaminho, porque eu não tenho, a minha bancada é só eu e o Natalino, e às vezes nós temos uma opinião diferente, então não vou encaminhar nada, eu vou votar dois. Deputado César Valduga, cede para o deputado líder do governo. Então, com a palavra, o deputado líder do governo, Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhoras deputadas, na verdade, eu entendo que mantendo ou não mantendo o voto, na prática, não muda nada. Não muda nada, pois já há jurisprudência consolidada sobre a igualdade das uniões famílias homoafetivas. O projeto do deputado Valduga, ele reafirma isso, ele reforça isso, e concordo com o deputado Coruja. Entendo uma política de Santa Catarina que se siga aquilo que já é jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Então, o encaminhamento, né, que nós damos, inclusive conversando com os próprios integrantes da Procuradoria-Geral do Estado, eles também concordam nesse sentido. Então, o nosso encaminhamento é para que se vote 2 pela derrubada do veto. Só. Deputado Newton Obos. Só agradecer, eu não sabia qual era a fala do líder do governo, deputado Cobalcini, mas a bancada do PSD estava recomendando o voto 2, então agradeço ao líder do governo pela compreensão, porque, de fato, o deputado Valduga é um reforço importante que o seu projeto legislativo traz. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Leonel Pavan, líder da bancada do PSDB. Pela primeira vez conduzindo a bancada. Mais conhecido como Tucanos. E a condução está... De alta plumagem, hein? A condução está tranquila nesse momento. Essa aqui eu estava tentando convencer, mas não foi preciso. Foi convencido também pelo líder do governo. Nós também somos pela derrubada do veto. PSB vota também 2. Deputado Valmir Francisco Min. Senhor presidente, eu fico feliz com a posição do líder do governo, porque em admitir a situação, houve realmente um equívoco do governo, né, nessa questão. O deputado Valduga está simplesmente reafirmando. E olha, eu passei pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação e convivi lá com 12 conselhos, né? Então, a diversidade, ela precisa ser respeitada, gente.
O amor transcende as fronteiras. São demandas reprimidas que nós temos. Nós não podemos mais parar de fazer de conta. Temos que parar de fazer de conta, aliás. E enfrentar os desafios que nós temos e adequar a legislação à realidade que nós estamos vivendo. Essa é a grande verdade. Portanto, é pela derrubada do veto. Voto 2. Deputada Luciane Carminati. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar as mães pela diversidade, parabenizar por essa luta, que é muito sublime. Quando a gente escuta as mães falando o que elas passam por ter um filho homossexual, uma filha lésbica, talvez nós não saibamos o que é isso. Então, eu quero primeiro reconhecer a atuação brilhante, generosa e solidária das mães pela diversidade. E dizer que as leis, às vezes, elas chegam mais tarde que o sentimento do povo. Mas, nesse caso, o Supremo foi sábio quando reconheceu que o que vale na vida é o amor e o respeito. Com quem dorme, com quem levanta, isso é de 4 paredes. Então, eu sou muito favorável, acho que esse parlamento aqui tem que dar demonstração de amor e não de ódio. E as leis podem gerar vida ou gerar morte. Então, a bancada do PT é pela derrubada do veto. Com a palavra, o autor do projeto, deputado César Valduga. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senhores deputados, senhoras deputadas. Saudar também o Modesto, que é presidente da UNA do Estado de Santa Catarina, a Mariana, que é vice-presidente, e as mães, né, que fazem a luta pela diversidade, que de uma forma voluntária, no Estado de Santa Catarina, percorrem, enfim, dialogando com as famílias, a importância, principalmente, de buscar resolutividades e soluções pela pluralidade e a luta pela diversidade. Mas, senhores deputados, e até agradecer o líder do governo também, que faz uma manifestação, como todos os deputados, em defesa referente a esse nosso projeto de lei, onde que, sem dúvida nenhuma, busca humanizar o nosso Estado de Santa Catarina, aonde que busca a dignidade, o respeito, enfim, para que consigamos viver numa sociedade sem esses altos índices que nós enfrentamos no Estado, a exemplo de nós termos ainda, infelizmente, um dos maiores índices de feminicídios, E nós, enquanto parlamento, aqui, sem dúvida nenhuma, todos os senhores deputados estão de parabéns, e que bom, senhores deputados, aqui quando o deputado fala que o amor transcende, né? Transcende. Isso é muito forte, realmente comigo, viu? A gente quer agradecer essa compreensão e diga-se passagem, muitos avanços, muitas lutas nós temos que fazer nesse parlamento. E esse parlamento aqui, enfim, é parceiro para que, de uma forma conjunta, buscamos resolutividades, ações, respeito e também o direito às políticas públicas do nosso Estado. O nosso Estado tem sido exemplo. Tanto é que muitos projetos de lei que nós aprovamos, construídos por muitas mãos, em especial com a nossa UNA, com as nossas mãezinhas que fazem a luta pela diversidade, que nos acompanham aqui hoje, que tiveram na semana passada, e ficamos felizes do engrandecimento que esse plenário está tendo nesse dia de hoje, mas também em outros dias, quando buscamos aprovar políticas públicas para buscar a igualdade social, o respeito à pluralidade e também o respeito pela diversidade. Então, nosso muito obrigado e obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos os senhores deputados. Com a palavra, a deputada Ada de Luca. Presidente, eu gostaria de parabenizar as mães que estão aqui, pela garra, pela vontade, por dar a cara a tapa, que muitas têm vergonha, certo? E dizer, vocês são guerreiras, muito guerreiras, tanto quanto qualquer um que está aqui com mandato. E a todos que assumem de cara limpa a sua sexualidade. Parabéns. Vamos abrir o painel para votar.
Vamos abrir o painel para conferir os votos. Nenhum voto sim, 25 não. Derrubado o veto. Discussão e votação. Mensagem de veto 1202/2018, de autoria do Governo do Estado. Veto total ao PL 382/2016, de autoria do deputado João Amin, que cria a política estadual Nova Chance, dispondo sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas para admissão de apenados, bem como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços pelo Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, a capacidade legislativa das assembleias, a iniciativa dos deputados do Parlamento Estadual é muito limitada pela Constituição Federal. E nós, inclusive, aqui dessa Assembleia de Santa Catarina, apresentamos uma proposta que ainda está em tramitação para tentar fazer com que as Assembleias Legislativas apresentem um projeto a nível nacional. Já temos a aprovação de 12 Assembleias, aliás, de 13 Assembleias, falta uma só. Agora está suspensa a tramitação, porque tem uma emenda, tem uma intervenção no Rio de Janeiro. Nós queremos ampliar a possibilidade legislativa das Assembleias. E as ideias, muitas vezes, que se tem aqui, para apresentar projeto de lei, é claro que você tem que inovar, você tem que procurar, porque senão você não pode apresentar projeto de lei, nenhum projeto de lei, porque não há matéria para se apresentar projeto de lei. É difícil. Uma das formas que se apresenta projeto de lei aqui é na forma de programas e cotas de participação de determinado setor em determinada atividade. O deputado João Amin apresentou um desses projetos. A ideia dele é criar uma política estadual chamada Nova Chance. Nova Chance. E esta política estadual visa beneficiar os egressos do sistema penitenciário. É largamente conhecido que quem sai de um sistema penitenciário tem grande dificuldade para se colocar, para arrumar um emprego. Tem grande dificuldade. Tem uma dificuldade maior que os outros. Muito maior. Mas muito maior. Enorme. Quem sai do sistema penitenciário. Um egresso. Então, o que ele quer com o projeto dele? Ele diz o seguinte: vamos permitir que haja uma cota, que ele fala em 5%, quando se contrata mais de 20 trabalhadores, ou uma vaga quando é de 6 a 19 trabalhadores, para aquelas empresas que ganhem licitação no Estado. Então, ele imagina uma política para os egressos. Bom, me parece uma boa ideia. Me parece uma maneira desse parlamento discutir essa questão, porque nós temos que enfrentar a questão. Aí vem o veto. O veto se embasa no quê? Primeiro, dizendo que é contrário ao interesse público. Não me parece que seja contrário ao interesse público. É do interesse público encontrar maneiras de fazer com que essa população egressa do sistema penitenciário tenha um emprego, se ressocialize. Ora, no Brasil, a política de ressocialização é um fracasso. É um fracasso. Todo mundo reconhece isso. O sistema penitenciário não ressocializa.
Alguns dizem, não, até só socializa para o crime, alguns afirmam, porque o cara se insere lá dentro, entra num esquema lá dentro, é forçado muitas vezes, e o sistema não ressocializa. Quando ele sai, se ele não encontrar um amparo, vai ser ressocializado no crime. Então, o deputado tem uma ideia, me parece uma boa ideia, me parece que, claro, tem que trazer para o debate. Depois, se fala que ele é inconstitucional pelo vício material, porque faltam elementos para adequada regulamentação do parágrafo 5º do artigo 40 da Lei 866. Ora, não me parece que falte. Aliás, o Estado pode, inclusive, nessa questão de licitações, diz a Constituição no artigo 24, legislar complementarmente. Então, eu acho que nós devemos derrubar o veto, e permitir que se debata essa questão. Bom, não há política nenhuma. Qual é a política para socializar? Qual é a política do emprego? Então, vamos dar uma chance. Já vou terminando? Mais 2 minutos, deputado. Terminando, senhor presidente. Vamos aqui, pelo menos, dar uma chance, como o programa dele diz. Nova chance. Vamos dar uma chance. Uma política de ressocialização, que é essa. Ao contrato, uma empresa do Estado, o Estado faz uma licitação, contrata lá 200 pessoas para fazer uma obra, tem uma pequena cota para que aquela empresa dê emprego para alguns egressos. Me parece uma coisa adequada, não há nenhum absurdo, não é? Claro, eu não quero dizer aqui, e vou insistir mais uma vez, a constitucionalidade é um debate. O Supremo Tribunal Federal hoje está discutindo lá se recebe a denúncia contra o AS ou não. Nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal ele muda de lado toda semana lá. Uma semana diz que pode prender na segunda instância, a outra diz que não. É evidente que nós aqui temos um grau de dificuldade maior ainda. Não somos iluminados como são os juízes do Supremo. E eles lá mudam de opinião toda hora, deputado Valduga. Então, aqui eu acho que, em benefício, se houver dúvida, há dúvida sobre a constitucionalidade, tudo bem, há dúvida. Mas, na dúvida, vamos votar pelo projeto do deputado Amin e dar uma chance, uma nova chance, aos egressos do sistema prisional brasileiro. Com a palavra, o deputado João Amin, autor da proposta. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, na verdade, falar sobre um projeto, defender esse projeto depois do deputado Coruja fica até um pouco difícil, e eu vou me esforçar aqui para não ser repetitivo, mas esse projeto, é bom lembrar, ele foi aprovado por unanimidade aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, todos os deputados votaram a favor. Realmente os pontos que o governo do Estado destacou através da sua procuradoria são controversos, já colocados pelo deputado Fernando Coruja, e esse projeto, ele vai fazer com que as pessoas que estão presas possam começar a se acostumar com uma atividade, na sua ressocialização, após cumprirem a sua pena e aonde irão? À sociedade na busca de emprego, então tem que estar qualificado. A gente sabe que hoje, independente do crime que o preso esteja cumprindo, ele vai sair da prisão com muito mais chance de saber coisas ruins, coisas piores do que o levaram lá, do que boas. Que bom que Santa Catarina tem bons exemplos de ressocialização. Não só aqui na Grande Florianópolis, São Cristóvão do Sul, várias empresas, dou o exemplo da Intelbras, produzem os seus produtos com presos, e aqui esse projeto faz com que as empresas públicas que ganharem um contrato
para prestar serviço para o governo do Estado, por exemplo, uma obra, usem apenados na mão de obra daquela importante obra que está sendo executada. Em São Cristóvão do Sul, onde eu estive recentemente, existem empresas, a própria prefeitura sabe que os presos são melhor mão de obra do que um funcionário comum. Pelo menos foi esse o relato que eu tive na minha última ida a São Cristóvão do Sul. Por isso eu peço para que os deputados continuem com um bom humor, que hoje está um bom humor aqui, a gente acabou de votar um projeto por unanimidade, derrubar um veto por unanimidade, que a gente mantenha a unanimidade que esse projeto teve na sua aprovação, também no veto. Esse é um pedido que faço. Muito obrigado. Com a palavra, o líder do governo, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, em que pese, deputado João Ami, e entendo justo, meritório o seu projeto, e deputado Coruja, a manifestação que eu tenho aqui do Executivo não faz menção à contrariedade do interesse público e nem tampouco vício material. Devemos ter duas manifestações diferentes. Penso que um programa estabelecer cotas é possível, mas estabelecer de que na lei 8666, para citar um caso, deputado Aguiar, se permita o estabelecimento de cotas numa licitação, não é possível. Entendo que não seja possível e corroboro aqui com os argumentos do governo, dizendo que o artigo 22 da Constituição Federal compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades. E mais, o artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, diz que fere a livre iniciativa. O artigo 2º da Constituição Federal, artigo de 88, a separação e harmonia dos poderes, e ainda o princípio da igualdade, de acordo com o artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Razão pelas quais o governo orienta voto 2 voto 1 pela manutenção do veto. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor... Palavra, deputado João Mendes. O senhor está prestes a colocar o projeto em votação, eu vejo que acredito que a gente não tenha o número suficiente de deputados, eu peço verificação de quórum nesse momento. Vamos fazer verificação de quórum. Abrir o painel para conferir os votos, ou melhor, as presenças. Presidente, eu sei que ainda a gente está no meio da verificação, mas a gente sabe que para a derrubada do veto há necessidade de 21 votos, existem 24 deputados presentes nesse momento. 25 deputado Aguiar, que não registrou ainda. Mas é um número, no meu entender, muito baixo. Eu peço para a gente votar numa sessão que esteja mais prestigiada, com mais deputados, então eu peço a retirada do projeto de pauta. A concordância de mais líderes? Havendo... Tem que perguntar se é discordância, né? Pergunta se algum líder
Não havendo discordância, retirado para a próxima semana. Obrigado, presidente. Senhores líderes também. Muito obrigado. Eu não concordei, presidente. Eu, com todo o respeito que tem, e sabe que me comporto assim em todas as análises de veto, tenho sido generoso em relação às iniciativas, deputado Maurício, dos parlamentares. Mas essa é flagrante, nós estamos em processo de votação e há quórum 26. Nós temos 26 presentes aqui. E a manifestação pela retirada é do líder do mesmo partido, do autor. Então, eu peço, Vênia, para que com esse quórum é possível, sim, que nós venhamos até ter a possibilidade da derrubada. Mas para que a gente possa avançar no processo de deliberação dos vetos, e ainda temos alguns que não se esgotam ainda nas próximas sessões, daqui um pouco nós entramos num calendário especial e alguém vai nos acusar de que temos vetos que vão trancar a pauta. E nós fomos cobrados muito por votar os vetos. Como há um quórum bem qualificado, eu peço para que a gente mantenha a votação, inclusive em relação aos próximos. Não havendo a concordância dos líderes, nós vamos deliberar. Em votação, agora sim vamos votar. Aberto o painel. Bom, eu peço a manifestação pelo voto número 2, a derrubada do veto. Voto 1, presidente. Dois aí, Pavan, dois aí. Não, que isso, sou empresário. Hã? Sou empresário, meu velho. Eu quero... senhor presidente, a bancada do PSDB encaminha pelo voto 1. Eu também quero ter a liberdade, como empresário, de contratar quem eu achar que é importante e que produza para a minha empresa. Feito o encaminhamento, deputado José Milton Schaeffer. Pavan, o deputado Pavan, pelo jeito, não leu o projeto, é contratação de obras públicas através de licitação, né? Não é uma contratação privada. O deputado Pavan está dando a entender que é uma obra privada, mas... Senhor presidente, eu não estou confundindo, não. Se a minha empresa participar de uma licitação pública, quem executa a obra é a privada. Deputado José Milton Schaeffer. Presidente, o projeto tem méritos, cria condições para reinclusão do apenado no mercado de trabalho, e nós sabemos que o mercado de trabalho é fundamental para a reinserção social dos apenados. Nada melhor do que utilizar obras públicas para contratar essas pessoas, que muitas delas são super qualificadas. Portanto, nós encaminhamos para voto 2, para a rejeição do veto, pelo mérito que esse projeto traz e pelo alcance social que ele tem. Senhor presidente. Feito o encaminhamento, deputado José Milton. Agora sim, com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Só duas coisas aqui que eu queria deixar registrado. Primeiro é que eu sou um eterno defensor da produção legislativa, da nossa produção. Eu entendo que nós, deputados, produzimos projetos de leis, estamos na estrada, deputado Comim, todos os dias, sem final de semana, conversando com as pessoas, ouvindo delas. A gente traz para cá, passa pela comissão de CCJ, pelo jurídico da casa, pela CCJ, mais duas comissões pelo mérito. É votado aqui 2 vezes, ou seja, passa pelo crivo de voto nosso por 7 vezes, no mínimo, deputada Adirce. E depois vem um técnico lá, que está atrás de uma escrivaninha e pega o direito, que o direito ele tanto vale para um lado ou para o outro, e diz que não pode. Então, eu sou um eterno defensor, por isso que voto sempre contra os vetos de produção legislativa, porque eu entendo que nós estamos aqui, fomos eleitos para legislar.
Ah, mas não pode isso. Deixa isso a justiça resolver. A justiça existe para isso. Os juízes, os desembargadores, os ministros, eles recebem exatamente para tirar essa dúvida entre o legislativo e o executivo. Então, portanto, eu sou um eterno defensor, não importa qual é o deputado aqui. Se é produção legislativa, eu sou o defensor da produção legislativa. Então, portanto, eu sempre gosto de dizer isso, porque se nós não tivermos esse espírito de defesa nosso parlamentar aqui, presidente, o Executivo não quer absolutamente nada que nós produzimos aqui. Por isso eu peço que nós mostramos a nossa força e para que nós estamos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 13 votos sim, 15 não, mantido o veto. Discussão em torno único, mensagem de veto 1204/2018, de autoria Governo do Estado, veto total ao PL 397/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que regulamenta a atividade de inspeção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de pequeno porte e agroindústria familiar, abro aspas, produtos artesanais, fecho aspas, no Estado de Santa Catarina. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria... Antes, porém, o autor, deputado Valdir Cobalcini, está com a palavra. Sei que o deputado Fernando Coruja vai defender a derrubada desse veto. Mas, para eu poder ficar com a minha consciência muito tranquila, eu gostaria, senhor presidente, da retirada desse projeto e que ele seja o último, Beto, o último a ser pautado, porque eu tenho tido aqui uma postura, deputado Kennedy Nunes, de defender muito as iniciativas dos parlamentares. E deputado Darcy, que foi líder do governo, ele foi leal, e não que eu não seja, sou leal ao governo, mas defendo aquelas iniciativas que não trazem repercussão ao Estado, seja ela financeira, seja ela na estrutura de governo, que possa engessar, que possa transformar uma estrutura. Tenho defendido, sim, aqui a derrubada de muitos vetos, vocês têm testemunhado isso. Sempre que há a pauta que prevê a análise de veto. Então, com essa, tomo a liberdade de sugerir a retirada de pauta e, como último projeto a ser deliberado, eu vou defender, claro que eu vou defender, como defendi a derrubada de outros vetos, me sinto muito à vontade e acredito que muitos dos deputados também farão a defesa da derrubada desse veto, porque ele não traz nenhum prejuízo ao erário, muito ao contrário. Vai trazer dividendos, vai gerar empregos. Então, eu vou manter a minha coerência, para não dizer que estou advogando em causa própria, deputado Milton, a não ser que não tenhamos a concordância dos líderes, mas eu, como autor, peço para que ele seja retirado de pauta. Eu quero ouvir os líderes se há concordância. Pelo que eu entendi, a proposta do deputado Valdir Cobalcini é para que o projeto, para que este veto fosse para o final da pauta, é isso? Fica calmo. Eu quero ouvir os líderes. Se haver concordância dos líderes, muito bem, senão... Presidente. Deputado José Milton Schaeffer. Eu sou a favor desse projeto do deputado Cobalcini, tem muitos méritos. E eu acho que agora nós temos que utilizar a equiparação. Nós não podemos retirar o projeto do deputado João Amin, da mesma forma também não podemos tirar esse projeto. E eu defendo a aprovação do projeto. Então, eu não sou favorável, não. Ok, já houve a manifestação de um líder, deputado Milton Obos. Senhor presidente, eu venho de uma região, a deputada Dirce conhece muito bem, de 28 pequenos municípios, lá no Alto Vale do Itajaí. Esse projeto do deputado Valdir Cobalcini, ele é muito inteligente e não merece, de jeito nenhum, a gente considerar
o veto desse projeto. Os nossos municípios, cada um tem a inspeção municipal. Olha, se lá em Laurentino nós produzimos queijo, é uma cidade pequena, tem o selo do SIM municipal. Se o povo de Laurentino pode comer aquele queijo que está inspecionado pelo município de Laurentino, por que o povo de Rio do Sul, que é no lado, não pode comer aquele queijo? Então, o tratamento regional, nesses casos, ele é benéfico para o produtor e para o cidadão, que é o consumidor. E aumenta o princípio das administrações públicas, que eles têm que ser muito responsáveis. E vai haver mais fiscalização, deputada Dirce, porque se lá no município de Laurentino aquele queijo não está sendo produzido com a inspeção municipal, respeitando todos os controles de higiene, aquele que tem o SIM lá em Rio do Sul vai reclamar. Então, isso é mais um policiamento, mais uma coisa boa, deputado Cobalcini. Por isso que eu acho que nós não devemos esperar para votar. O PSD pede que vote já e orienta o voto 1 para manutenção desse veto, o voto 2, desculpa, para derrubada desse veto. Havendo encaminhamento pela manutenção da pauta, agora para discutir o projeto, fazer encaminhamento. Com a palavra o deputado Fernando Coruja. Vossa Excelência abdicou. Senhor presidente. Coruja como entendedor da agricultura. O deputado Cobalcini, o que o deputado Cobalcini propõe? Que não haja necessidade de um pequeno produtor estar inscrito no serviço de inspeção estadual. Quer dizer, ele não precisa estar inscrito. Veja, não significa, primeiro, que não vai ser submetido à inspeção, a uma inspeção municipal. O projeto foi vetado. Qual é a argumentação principal do veto? Ela é a seguinte, diz, olha, há uma legislação federal, essa legislação federal não pode deixar de ser seguida, e se não houver uma inscrição estadual, pode haver um prejuízo na qualidade dos alimentos por falta de fiscalização. Ora, primeiro, vamos falar sobre a argumentação. Primeiro, evidente que o fato de não estar inscrito não quer dizer que não possa ser fiscalizado. Porque se fosse assim, então o produto que não fosse inscrito em lugar nenhum não precisa ser fiscalizado, porque ninguém poderia fiscalizar. Claro que o Estado pode sim fiscalizar. Evidente que se o alimento não tiver qualidade, tem que ser fiscalizado. Essa argumentação que coloca a Procuradoria é uma argumentação que não procede. Vamos tratar da questão nacional. A partir de 1964, houve uma brutal concentração na fiscalização a nível nacional. Vocês bem, todo mundo aqui sabe por quê que houve essa brutal concentração. Isso se demonstrou nos anos recentes, quando várias dessas mega indústrias nacionais e internacionais, que têm seus produtos, muitas vezes, que não são adequadamente fiscalizados, não é? Há problemas, são fiscais que são cooptados, muitas vezes, cooptados. Temos vários exemplos no Brasil. Há várias denúncias de fiscais que foram cooptados nos grandes conglomerados. Quer dizer, produtos dos grandes conglomerados, que deveriam ter uma fiscalização enorme, não tem. Não tem. Então, a carne que nós temos lá no mercado, muitas vezes, estão as coisas demonstrando, não foi fiscalizada adequadamente. Alguém contratou, cooptou o fiscal. Agora querem que para o queijo, bom, o queijo nós já liberamos aqui esses dias, mas para que outros produtos lá do interior, não é, que obedeçam à legislação, que o fiscal seja o fiscal, este que não fiscaliza a carne do grande produtor. Nós temos que descentralizar, sim, porque o controle é muito melhor. O controle da qualidade do alimento é feito pela população, muitas vezes. Aí é uma inversão.
Se inventa que, bom, está doença, isso provoca isso, aquilo outro. A maioria dos interesses comerciais. Como é o interesse esse? Muitas vezes aí, de um país ou outro, diz, não pode entrar o produto do Brasil, não pode entrar o de Santa Catarina na BRF. São coisas comerciais, na maioria das vezes. Não tem a ver, é a utilização da saúde pública, é a utilização da vigilância sanitária em função do lucro. Portanto, o projeto do deputado Cobalcini deve prosperar. Sim, deve receber o voto 2 aqui, mesmo ele sendo líder do governo e o governo tendo mandado ele ser contra aqui. O deputado Cobalcini, nessa ele pode se abster. Nós vamos derrubar. Tenho certeza que o plenário vai derrubar. É por isso que o deputado Fernando Coruja está no Podemos. Para encaminhamento do deputado José Milton Schaeffer. Presidente, na verdade é para fazer também a defesa desse projeto. Nós entendemos que a proposição do deputado Cobalcini, constituída apenas de poucos artigos, mas ela tem o objetivo de regulamentar a atividade de inspeção e comercialização de produtos de origem animal e vegetal para estabelecimentos de pequeno porte e agroindústria familiar, portanto, produtos artesanais, no estado de Santa Catarina. Todos nós sabemos da força da agricultura familiar no nosso estado. Todos nós sabemos que o Serviço de Inspeção Municipal está presente em todas as nossas cidades. São pequenos agroindústrias, muitas vezes formadas pela própria família ou vizinhos que se juntam para agregar valor a um produto, para fabricar o suco, para fabricar o embutido de carne, o queijo ou o pão e poder comercializar na sua cidade. A lei permite isso, deputada Dirce, comercializar na sua cidade. Mas veja bem, um produtor que mora na divisa de Palhoça e Paulo Lopes, ele é de Paulo Lopes, lá tem 10 mil habitantes, Palhoça tem 100 mil habitantes, ele está na divisa, tinha 100 mil, hoje tem mais. Então, esse produtor de Paulo Lopes, ele está condenado a não poder vender o seu produto na Palhoça, ali do lado. Mas a qualidade do produto é a mesma, porque está na divisa. Então, o que o projeto quer é vender na micro-região, é justo. Ele não tem que enfrentar a grande burocracia que criaram para o Serviço de Inspeção Estadual, também a grande, gigantesca burocracia que criaram para o Serviço de Inspeção Federal, que mesmo assim, deputado Kennedy, dá todos os dias um escândalo com relação a isso. Então, não serve de exemplo a legislação federal. Nós nunca vimos uma notícia de um pequeno agricultor estar fraudando um produto para vender para o seu vizinho, até porque ali é a marca da família. Eles cuidam muito da qualidade desse produto. E esse projeto, o governo do estado investiu milhões de reais no programa SC Rural, Santa Catarina Rural, financiando agroindústrias com exatamente esse objetivo, de que o agricultor somente produzindo o maracujá, ele não sobrevive. Mas se ele produzir a polpa do maracujá ou o suco, ele agrega mais da metade do valor na sua produção e aí ele pode permanecer lá no meio rural. O governo gastou dinheiro nesse programa e esse projeto de lei do deputado Cobalcini, ele vai a favor desses agricultores, permite vender na micro-região, acessar um mercado maior. Um agricultor de Criciúma tem um mercado consumidor de 200 mil habitantes. Um município vizinho, o mesmo agricultor não consegue acessar o mercado e não viabiliza. E nós sabemos que a agricultura hoje é inerente de pequenas cidades, é importante nessas cidades. Por isso, nós entendemos que o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, que é ligado aos órgãos de agricultura de cada município e é regulamentado por uma legislação federal, hoje, e aprovado por legislação municipal, esses estabelecimentos podem comercializar os seus produtos em diferentes municípios da micro-região, sem causar nenhum prejuízo para outros sistemas de fiscalização. Portanto, o projeto ele é oportuno, ele é conveniente, permitirá a expansão das atividades das indústrias de produtos de origem animal e vegetal de pequeno porte, sob o regime da inspeção municipal, facilitando a inserção desses produtos no mercado formal, na área de abrangência das associações de municípios, que são 22.
nós temos aqui criando uma marca que já existe em países, deputado Cobalcini, como a Itália. A Itália, a agricultura da Itália é feita em cima da agregação de valor de produtos familiares, de abrangência regional. Quero lhe parabenizar pela iniciativa do projeto, dizer que nós encaminhamos, pedimos o voto 2 em nome da agricultura familiar de Santa Catarina e precisamos também que outros colegas deputados venham ao plenário para aprovar esse projeto, porque ele vai beneficiar o Estado de Santa Catarina, principalmente os pequenos agricultores. Deputado Natalino Lázaro, com a palavra. Também quero concordar com a derrubada do veto e congratular-me com o deputado Cobalcini. Nós estamos impondo à sociedade, as leis, e às vezes o governo, como é o caso agora, impõe condições restritivas que nós não podemos aceitar. Eu tenho um exemplo, deputado José Milton, está na Europa agora, hoje, está na Europa participando de eventos ligados à agricultura, o presidente da Associação Catarinense dos Produtores de Suínos. E na Alemanha, a imagem que nós temos é de que o Brasil tem que ter restrições por parte dele na importação de alimentos, porque está desmatando a Amazônia, porque ocorre abate de aves lá. Nós temos muitas restrições a nível internacional para nós ganharmos um mercado tão suado que a gente conquista. E as grandes indústrias, as grandes empresas, pela estrutura que tem, até conseguem transpor essas barreiras, mas o pequeno produtor não consegue. E nós precisamos, então, incentivar que ele produza. Há mercado, o mercado está refratário, está complicado, e nós estamos impondo, se nós derrubarmos esse veto, uma restrição que é desnecessária nesse momento. Eu olho para quem produz, que é a base de tudo, a base do desenvolvimento. Por isso, eu também recomendo a todos o voto 2. Vamos abrir o painel para votar. Enquanto isso, o deputado Valdir Cobalcini se manifesta. Senhor presidente. O painel está aberto. Já que o painel está aberto e os líderes não seguiram a nossa orientação, agora eu quero fazer um apelo. Não é possível que a gente não venha ter quórum para deliberar. Só os presentes são capazes de derrubar esse veto. Então eu peço, com todo o respeito que tenho a cada deputado, o voto 2. Já temos? O deputado Aldo está. Aí, Enquanto isso, eu faço mais um apelo aos colegas deputados e colegas deputados, que nós temos mais matérias para deliberar e nós temos até às 18 horas para continuar deliberando. Não há razão de começar a esvaziar o plenário, porque daqui a pouco eu não posso deliberar. Tudo isso vai acumulando e todos nós sabemos que nós temos um calendário especial e que nós temos a obrigação e o dever de deliberar para não deixar a matéria estacionada aqui na casa ou que possa prejudicar o Estado. Como houve 25 votos, nós vamos conferir os votos e vamos abrir o painel. Nenhum sim, 25 não. Está derrubado o veto. Agora sim, discussão em turno único a mensagem de veto 1214/2018, de autoria do Governo do Estado. O veto parcial ao PL 487/2015, de autoria do deputado Arcides Matos, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Nós iniciamos esse debate na sessão anterior e o deputado Darcy fez um requerimento no qual solicita a votação em separado dos artigos 2º, inciso 8º,
39, 40 e 41 e 44 da mensagem de veto 1220/2018 para encaminhamento, Vossas Excelências, tanto o deputado Arcides Matos como o deputado líder do governo, o deputado Valdir Cobalcini. Na sessão anterior, não houve convergência na minha interpretação da deliberação, tanto do requerimento quanto do projeto. Então, eu peço, Vossas Excelências, que façam um encaminhamento claro para que nós possamos, posteriormente, deliberar esse veto com o requerimento feito pelo deputado Arcides Matos. Uma palavra ao deputado líder do governo, Valdir Cobalcini. Senhor presidente, eu gostaria que o deputado Darcy, que é o autor do projeto, pudesse permanecer aqui, porque houve uma tentativa, quando retirado de pauta, de trabalharmos com o autor um consenso, já que naquele dia não foi possível o consenso, e nós também não nos fizemos interpretar corretamente. O veto ele é parcial. E o encaminhamento, deputado Darcy, é que seja mantido o veto em relação ao artigo 3º, inciso 4º, e aos artigos 12, 13 e 14. Esse é o primeiro encaminhamento. Foi sugerido pelo governo e há a concordância do autor. Certo, deputado Darcy? Ok. E nós também encaminhamos no sentido de que o artigo 44, e aí eu quero sugerir que se transporte para uma regulamentação, um decreto regulamentando isso. O artigo 44 foi vetado porque diz que o transporte dos PETs independe de licença ou guia de transporte. Ouçam bem, os motivos do veto são o de frustrar o controle sanitário do Estado e coibir o tráfico ilegal de animais. Se nós abrirmos isso, e se não vetarmos, claro que nós temos o criador, que é honesto, aliás, a grande maioria, mas nós podemos abrir também uma brecha, se não mantermos esse veto, daqui a um pouco nós estamos comprometendo a nossa sanidade no Estado. A exemplo do que se faz com os rodeios, com as feiras, em que é necessário a guia de transporte. Neste caso, e o Estado ele tem que dar o plantão, tem que ter gente no sábado, no domingo, como a SIDASC, aliás, tem esse plantão. Então, para nós não abrirmos um precedente muito perigoso, mas que a gente possa, deputado Darcy, disciplinar depois através de decreto, eu defendo apenas e tão somente que se mantenha o veto em relação ao artigo 3º, 12, 13 e 14 e ao 44. Nos demais, então, é pela derrubada do veto. Deputado Arcides Matos, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, eu agradeço o deputado Cobalcini por ter autorizado a derrubada do veto
dos artigos 2º, inciso 8º, 35, 39, 40, parágrafo 1º, 41. Mas nós temos uma... eu queria, deputado Cobalcini, fazer uma ponderação com relação ao GTA. Assim, ó, eu conversei com a Federação dos Criadores de Pássaros Exóticos e Nativos e eles fizeram a seguinte ponderação. Primeiro, o governo, no argumento do governo, deputado Coruja, o senhor que é professor nessa área, em nenhum momento o governo invoca a inconstitucionalidade. O governo coloca a questão de que o artigo 44 é inoportuno e se preocupa e finaliza se preocupando com a questão da sanidade animal. Ponto. Bom, na prática, quando você realiza um torneio em Palhoça, o pessoal de Florianópolis, deputado João, para ir no torneio em Palhoça, eles têm que tirar o GTA. Se fizer um torneio de canto em Balneário Camboriú, o pessoal de Biguaçu tem que tirar o GTA. Todo final de semana. Bom, com relação a preocupação do governo com relação ao tráfico de pássaros, não procede. Por que não procede? Todo pássaro que for pego numa gaiola, que não tiver anilha, é tráfico. Os criadores anilham todos os seus pássaros, porque os criadores, eles são preservacionistas e legalistas. Não se tira o animal, o pássaro, da natureza. Então, todo pássaro que estiver sem anilha, o dono está traficando o pássaro. O pássaro do criador, ele está anilhado. Com GTA ou sem GTA, ele está anilhado. Ele é legal, ele é regularizado. Então, nós entendemos que os pássaros, eles podem ser considerados também como animal pet. Por exemplo, o gato, o cachorro. Você vai com o seu gato, com o seu cachorro para Joinville, ou para outro estado, sem o GTA, porque ele é considerado animal pet. Ele é considerado um animal de estimação, um animal de companhia, sabe? Proporciona o lazer. Então, essa é a nossa discussão. Nós queremos que o pássaro, anilhados, criados em cativeiros, possam ter a mesma consideração, o mesmo conceito do cão ou do gato de estimação, que não precisa o GTA. Porque qualquer torneio regional ou estadual, você vai precisar tirar o GTA, isso provoca um transtorno muito grande. E não vai comprometer a sanidade animal de forma alguma, e muito menos o tráfico, porque os animais são anilhados, são todos regularizados, nós conhecemos as associações que existem no estado inteiro, e ninguém mais do que eles se preocupa com a preservação e, sobretudo, com a legalidade. E, portanto, eu agradeço ao deputado Cobalcini, mas eu proponho, senhor presidente, que nós possamos colocar em discussão e votação o artigo 44. A nossa proposição no 44 é pela derrubada do veto. 2. Vamos ver se eu entendi. Nós colocamos o 44 porque há divergência. No 41, no 40, no 39 e no 12, 13 e 14 há convergência pela manutenção. É isso? Então vamos votar em separado, deputado Darcy. Se Vossa Excelência concordar. Senhor presidente, 44 separado. Isso, senhor presidente, veja bem, são coisas diferentes. O terceiro, inciso 4º, 12, o 13 e o 14, nós optamos, abrimos mão e optamos pela manutenção do veto. Os demais que fazem parte da nossa petição, nosso requerimento, o segundo, inciso 8º, 35, 39, 40 e 41, é pela derrubada do veto, ou o líder autorizou. O 44 é que tem a divergência, só tem divergência no 44. Então, vou colocar em votação o 44. Três votações. São 3 votações. 44, depois o destaque do seu requerimento e depois o veto. Exatamente. O que pode ser com o veto, porque há convergência também desses artigos com o próprio líder do governo. Então, vamos deliberar primeiro o artigo 44 do seu requerimento. Vamos abrir o painel para deliberar. Nós recomendamos 2 pela derrubada do veto, pelos motivos que foram expostos. Fazemos um apelo aos deputados. Está em deliberação apenas o artigo 44. O governo orienta o voto 1 pela manutenção
do veto ao artigo 44. Nós vamos votar assim, senhor presidente. Se nós não conseguimos ficar em plenário 1 hora, então aí nós temos que ir embora. Nós vamos votar, senhor presidente. Vamos votar o 44. Sim, sim. Propõe a manutenção da votação. Está aberto o painel. Pois não. Vossa Excelência encaminhou pela derrubada, o deputado 2. Valdir Cobalcini encaminhou pela manutenção. Senhor Deputado presidente, Milton Ovos. Conversando com o deputado Cobalcini, e em respeito aos 26 mil criadores que nós temos de pássaros nativos exóticos, que fazem aí competições de canto no estado inteiro, que não geram nenhum problema de sanidade animal, que a questão do contrabando de animais, que a questão sanitária, o governo pudesse tratar, a gente derrubar esse veto, para dar tranquilidade para isso, deputado Cobalcini, e o governo tratar essa exceção com outro projeto de lei ou alguma coisa legal que pudesse normatizar isso, mas que a gente derrube esse veto para permitir que essa atividade tão importante no estado de Santa Catarina e que tem um cuidado enorme, só quem conhece sabe o cuidado que esse pessoal tem, para que eles tenham tranquilidade de continuar essa atividade que reúne famílias, que reúne tanta coisa bonita. Vai lá ver um concurso de canto num domingo de manhã numa cidade, aquilo vem gente do estado inteiro. Agora tu imagina a Cidasc lá ficando dando uma GTA para cada um desses. Olha o quanto custa isso para o estado. Então é mais fácil tratar e mais barato, deputado Cobalcini, tratar a exceção, que é o contrabando, que é você vender animais que estão no não são animais criados em cativeiro. Então, é mais fácil tratar isso. Então, por isso, o PSD recomenda o voto 2 pela derrubada do veto. Para encaminhamento, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, os argumentos do deputado Milton Ovos, o governo representado aqui por nós avançou já muito, tanto na tramitação, do deputado Darcy sabe disso, na tramitação do projeto, e quanto agora em relação aos vetos que foram pelo governo. Aliás, o governador Raimundo Colombo. Fique claro que eu não gosto de fazer menção, mas nós já ajudamos e muito. Eu quero que haja compreensão dos criadores que aqui estão em relação aos avanços que foram feitos. E eu proponho, deputado Darcy e deputado Milton Ovos, que em relação ao artigo 44, o oposto de que vossa excelências defendem, mas o objetivo, nós queremos chegar no mesmo ponto, que a gente trabalhe com a Casa Civil para a regulamentação deste artigo, no sentido de que se separe os criadores, que na sua grande maioria são honestos, mas nós não podemos escancarar a porteira e permitir que no meio desses se pratique aquilo que nós vimos já, inclusive recentemente, que eu vi num programa fantástico, que foi um escândalo nacional. Então, este artigo 44 é compromisso nosso, assim como nós fizemos, e aliás, chamei hoje aqui o setor para que pudéssemos discutir, ouvimos e atendemos grande parte daquilo que foi proposto, só apenas um. Só um. Não houve consenso, mas novamente reafirmo, há o compromisso de que a gente trabalhe no sentido de que possamos atender aqueles que praticam essa atividade que eu sei envolve muitos catarinenses e brasileiros, muitos admiradores, e obviamente que nós queremos dar condições para que essa atividade ela continue. Apenas em relação a esse artigo, me permita dizer de que nós vamos trabalhar na Casa Civil apenas e tão somente em relação a esse, para que se construa uma solução de forma que a gente possa atender os criadores.
Deputado José Milton Schaeffer com a palavra. Gente, nós temos que votar aqui para facilitar a vida das pessoas. Não tem nenhuma consequência, né, esse projeto com relação à questão de sanidade animal, não tem nenhuma exigência. Na verdade, nós acabamos criando setores de fiscalização em Santa Catarina e no Brasil, que eles acabam querendo se apropriar do cidadão. Os passarinheiros, as associações, são pessoas de bem, que fazem desse esporte também um meio econômico para as cidades. Se reúnem domingo de manhã para fazer um concurso. Isso não tem nenhuma implicação, não precisa ter um veterinário do lado, ter um engenheiro não sei do que, o laudo daquilo. Não precisa ter uma guia da Cidasc para transportar 2, 3 pássaros, onde é que nós estamos? Vamos regrar aquilo que precisa ser regrado, vamos cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Esse setor quase que se autorregulamenta, por isso eu quero cumprimentar o deputado Darcy, pedir o apoio, eu conheço as entidades, são entidades do bem, que protegem os animais, que utilizam, inclusive ajudam na preservação dos animais, e o governo não tem que estabelecer mais regra, exigir documentos dessa gente. Tem que criar condições para que esse setor ande sozinho. Por isso, o Partido Progressista e o nosso bloco aqui na Assembleia, nós pedimos para votar 2 pela derrubada do veto. Depois o governo cria um outro projeto de lei, se for necessário, para regulamentar alguma coisa. Mas nós temos que dar uma resposta para essas instituições que estão aguardando há meses esse projeto. E a resposta correta é não, vamos derrubar o veto e apoiar as instituições que estão trabalhando em prol da fauna de Santa Catarina e do Brasil. Vossa Excelência abdica, Fernando Coruja, ou não? Abdica do... Não, só rapidamente, senhor. Então tá uma palavra. Eu, como Coruja, tenho interesse nesse projeto. Estou preocupado se eu vou ter que ter GTA para vir de Lages para cá. De repente eu vou votar numa coisa, vou ter que ter GTA para vir de Lages para cá daí. Tem interesse. Eu acho que é claro que a fiscalização é necessária para qualquer coisa, mas nós achamos, às vezes, a legislação brasileira acha que a fiscalização tem um papel. Agora, quando tem o carimbo, não tem o carimbo. Não adianta fazer isso. Não adianta criar uma burocracia para fiscalizar e achando que a fiscalização é o papel. Tem que ter outros mecanismos. A fiscalização tem que ser feita pela sociedade, por todo mundo, pelo Estado, mas não na forma de só burocracia. A maioria da fiscalização que o Estado faz no Brasil é burocrática, é para arrecadar, é uma maneira de parecer que fiscaliza, mas não fiscaliza, na verdade. Então, eu entendo que nós não temos que diminuir a burocracia. Vou votar 2, né, também preocupado com a minha questão pessoal, voto 2, não. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 3 sim, 22 não. Derrubado o veto do artigo 44. Agora vamos votar os artigos 2º, inciso 8º, artigo 35, 39, 40, parágrafo 1º e 41, que há convergência. Está em votação no painel por encaminhamento, deputado Darcy. Recomendamos 2, senhor presidente. Derrubada dos vetos. Não, saiu. Saiu. Senhor presidente, o deputado Milton Schaeffer estava presente, será que ele está? Peço que se ele estiver aqui. Aí Vossa Excelência tem dando uma entrevista, quem sabe aqui fazer amarar pelo pé, fazer alguma coisa. Aí daqui de cima não consigo segurar lá embaixo. O deputado Darcy de Marta está fazendo um apelo aí para os líderes, além de comparecer e manterem-se no plenário. Nós derrubamos o que tinha divergência e corremos o risco de não derrubar aqueles que têm convergência. Vossa Excelência tem razão.
Nesse caso que tem convergência, não vota. Nesse que tem convergência, não vota. Nós quebramos o acordo, né? Vou abrir o painel para conferirmos os votos. Infelizmente, faltou alguns presentes, mas vamos ver. 22 votos não, nenhum sim, derrubado o veto, os vetos, melhor, do artigo 2º, inciso 8º, 35, 39, 40, parágrafo 1º, 41. Agora a votação do veto sem prejuízo às deliberações anteriores. Em votação, vamos abrir o painel. Pode derrubar? Com a palavra, deputado Arci, nós estamos abrindo o painel para votar o original, sem prejuízo. Para manter o veto, nesse caso é manutenção dos vetos, que é o Perfeito. artigo... O acordo que foi feito com Vossa Exato. Excelência, o deputado Cobalcini, se eu Terceiro, entendi, foi isso aí. 12, 13 e 14. É manter o veto agora sem prejuízo das votações de Ok, destaque. senhor presidente. Tá. Em votação. Se eu entendi, é voto acordo, não é isso? Não estou aqui para direcionar, mas estou fazendo aqui a interpretação. Exatamente, senhor presidente. Nós estamos recomendando que refere-se ao artigo 3º, inciso 4º, artigo 12, 13 e 14, que trata do criador simplificado. Portanto, nós estamos votando, nesse caso, para manter o veto desse artigo. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 20 votos sim, 3 não. Mantido o veto. Discussão a mensagem de veto 1215, de autoria do Governo do Estado, veto total, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a apresentação por meio eletrônico ou físico da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista para fins de recebimento de contratos firmados por órgãos do Poder Executivo Estadual. Em discussão, para discutir a matéria, o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, diante da contingente de deputados aqui, eu queria, antes de abrir a votação, fazer uma verificação de quórum. Eu penso que o ideal, deputado, seria nós fazer o debate, abrir o painel. Não, é que se não haver quórum. Há concordância do líder do governo para a derrubada do veto, então não tem muito o que discutir, até porque está bem claro com relação a esse projeto de lei. E havia uma divergência que já foi superada, diante disso não há, da minha parte, nenhum óbice para que seja dado continuidade à votação. Porém, só verificando se há quórum, né? Havendo a concordância, deputado Valdir Cobalcini, vamos abrir o painel e vamos ver quantos presentes nós temos. Aberto o painel para votação.
Aberto o painel para a votação. Com acordo. Temos 18, falta mais 3. Chegamos a 19. 20. O Darcy votou. Vamos abrir o painel para conferir os votos. Sim, 0, não 22. Derrubado o veto. Veto final, último veto, 1216.18, da autoria do Governo do Estado, veto total ao PL 6417, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina a bebida concertada. Em discussão para discutir o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu queria, como líder da nossa bancada, a deputada Ana Paula não está aí, não sei o que foi combinado há pouco, antes, se é possível retirar esse veto de pauta. Primeiro, da dificuldade de quórum, e segundo, a deputada não está aí. Eu queria fazer um pedido aí para os demais líderes, para a gente poder retirar esse projeto de pauta. Obrigado. A concordância de demais líderes, a concordância retirada de pauta. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Inscrito para falar. Abdica. Mas deu calma. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã às 10 horas, no calendário especial. Está encerrada a sessão.